menos aqui no retorno. Ezequiel capítulo 47. Obrigado. Versículo de número 8. Ezequiel capítulo 47, versículo 8, vai dizer o seguinte: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Verso 9 novamente: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. A partir do capítulo 40, Ezequiel vai ter uma visão em que ele para numa colina, atrás dele tem um templo, na frente do templo tem um varão. Esse varão tem um cordel de medir, tem uma cana de medir na mão, e esse varão começa a medir as medidas do templo. O varão começa a levar Ezequiel pelo lado de fora, pelo lado de dentro, no átrio, no lugar santo, e durante 6 capítulos Ezequiel começa a dizer que o varão levava. A expressão que ele sempre usa é simples: e ele me fez entrar, e ele me fez sair, e ele me levou, e ele me trouxe, ele me tornou a trazer. Então, Juan, a movimentação de Ezequiel dentro do templo, ela não é autônoma, ela é guiada. Tudo que Ezequiel faz dentro do templo, Romário, Ezequiel faz guiado pelo varão, por esse ser. Ele não vai para onde ele quer, ele não toma a direção que ele quer. Sempre que ele vai passar de um ambiente para o outro, Fábio, ele diz que o varão leva. Ele só muda de ambiente quando o varão lhe dá permissão. E em cada ambiente, o varão vai mostrando para ele qual é a medida, a altura, a largura. Ele sempre vai mostrando para Ezequiel quais são as medidas de cada cômodo. Ezequiel não sai de um cômodo sem entender todas as dimensões dele. Ele não muda de ambiente sem entender como tudo funciona naquele ambiente. Então, vamos supor que seja na nossa casa. Ele está na sala, ele não sai da sala enquanto não entender todas as medidas da sala. Ele só vai para outro cômodo, ele só é permitido entrar em outro cômodo a partir do momento que ele entende todas as medidas do cômodo que ele está. Essa mudança de ambiente aqui me chama a atenção porque ela se encaixa na nossa vida no seguinte conceito: Deus nunca vai te levar para um lugar novo sem que você entenda tudo que Ele tem para fazer, ou todos os seus propósitos no lugar que você está. Por vezes Deus não vai permitir que você mude de cômodos, você mude de níveis, você mude de lugares, sem entender tudo que Ele tem para você no lugar que você está. Eu costumo dizer que Deus nunca nos leva para um lugar maior, se o lugar que eu estou ainda não ficou pequeno para mim. Perceba que Ezequiel só é autorizado a mudar de cômodo quando ele entende tudo o que está acontecendo no cômodo que ele está. Enquanto ele não entende, ele não muda de ambiente. Enquanto ele não entende, ele não é levado para um ambiente novo. Por quê? Porque se Ezequiel muda de ambiente,
sem entender o ambiente anterior, ele muda de ambiente, mas fica confundido. E eu estou vendo, Romário, muita gente mudando de ambientes. Porém, se você perguntar o que está acontecendo, ele não entende. Você pode ver que no nosso meio tem um monte de gente que todo dia tem algo novo, porém não entendeu nada até aqui. Pergunta o que você está fazendo, onde você está, ele não sabe. Ele não sabe como chegou, ele não sabe por que chegou, ele não sabe o que fazer. Mas entenda uma coisa, Deus só vai mudar o teu nível, Deus só vai mudar a tua identidade, o teu local, a tua realidade, quando você entender, porque Ele não quer você confundido. Ele não quer que você pule de fase sem entender o que você veio fazer. Tudo que o diabo quer que você viva sem entender os propósitos de Deus para a tua vida. Mas eu profetizo pelo nome de Jesus, você entenderá o que está acontecendo. Você não ficará confundido nessa situação. Deus não mudará enquanto você não entender. Mas se Ele resolveu mudar, absorve tudo, carrega, caminha, porque Deus está mudando o teu entendimento. Entenda que esse ambiente aqui é só uma preparação para o próximo. Então entenda o que está acontecendo aqui, mesmo que você não queira estar aqui. É claro que a gente queria estar um colado perto do outro. É claro que a gente tem saudade da aglomeração, mas Deus só vai mudar o nosso ambiente quando a gente entender o propósito de estarmos nesse aqui. Mudar nossa realidade se a gente não entender o propósito dessa realidade aqui, ó. Já quis perguntar para Deus para que está acontecendo tudo isso? Vai ver, existem situações na nossa vida, independente de quais sejam, que a gente pergunta muito por quê, mas a gente nunca quis saber para quê. E Deus está dizendo, eu só estou te preparando para um ambiente novo. Porque se você não passar por esse ambiente de dificuldade, você não dá valor no algo novo que eu tenho para você. Se você não entender o que está acontecendo aqui, você não vai conseguir dar valor àquilo que eu já preparei para você. Então, na verdade, eu só estou te preparando para um cômodo que já está preparado. Eu só estou te ajustando para algo que eu já fiz lá na frente. Então, absorve tudo que eu estou fazendo aqui, para quando você chegar lá, você dar valor a tudo que eu já preparei para você. Dentro do templo é assim que funciona. Eu só ando por onde Ele quer. Eu só faço o que Ele quer. Porém, chega um momento que agora o varão vai levar ele para fora do templo. E ele vai dizer que o varão leva numa porta e está saindo algumas águas debaixo do umbral. E ele começa a dizer, tem algumas águas. Umas águas. Sai debaixo do altar, passa pelo umbral da porta, dá volta na casa, para na frente do templo e segue para o oriente. Aí ele diz assim, porque a porta, a face, a cara do templo, da casa, estava virada para o oriente. O que me chama a atenção é que essa água sai da lateral, se movimenta ao redor do templo e segue a direção a qual o templo está virado. A casa está virada para o oriente, as águas seguem para o local que a casa está virada. E agora Ezequiel vai ser levado novamente pelo mesmo varão do lado de fora do templo. Isso aqui me mostra uma realidade muito grande, gente. Me perdoe, mas eu vou ter que falar. Eu já cansei de ver gente que dentro do templo é guiado pelo Senhor, mas só que quando sai dele quer viver as suas próprias decisões. É gente que é guiado aqui. Aqui diz que obedece, aqui diz que Deus quer que guia ele. Aqui entrega seu caminho ao Senhor, mas quando sai da porta para fora não consegue seguir as orientações de Deus. Eu já cansei de ver gente que dentro do templo diz, é o Senhor que me guia. Do templo para fora, ele faz o que bem entende. Porém o que o Senhor está dizendo é, o mesmo que te guia do lado de fora quer te guiar do lado de dentro. O mesmo que te guia do lado de dentro quer te guiar do lado de fora. Ele não quer que aqui dentro você viva uma vida e lá do lado de fora você viva outra. Muito pelo contrário, com a mesma força que Ele te guia aqui dentro, Ele quer resolver a tua vida lá fora. Com a mesma potência e mesmo poder que Ele te guia aqui dentro, Ele quer te guiar lá fora. Então se permita ser guiado lá fora, assim como Ele te guia aqui dentro. O mesmo varão está do lado de fora, pastor Júnior, esperando Ezequiel.
as águas seguem a face da casa. Aí eu te pergunto, quando você sai daqui, qual é a direção que você toma? Quando você sai daqui, qual é a direção que a gente toma, Fábio? As águas saem de dentro do templo, de dentro para fora dele. Ezequiel vai seguir as águas do lado de fora, mas o direcionamento começou do lado de dentro. Se você entendesse o poder que as águas que estão aqui dentro têm para mudar a realidade lá de fora, você mesmo lá fora pegava tudo que está aqui dentro. William, por quê? Porque aquilo que sai do altar tem poder de mudar a sua direção lá fora. Ou você acha que as palavras que o pastor Júnior libera desse altar são à toa? Ele libera do altar, mas ele faz efeito lá fora. E Deus está dizendo, se você se apegar àquilo que eu disse para você aqui dentro, quando você chegar lá fora, mesmo lá fora, você vai viver as mesmas experiências que você vive aqui dentro. Se você se apegar às águas que saem daqui, mesmo quando tu chegar diante da dificuldade lá, a realidade vai ser outra. Você não vai viver uma discrepância, você vai viver o sobrenatural lá, assim como você vê aqui. Deus está dizendo uma coisa simples: e se o decreto fechar a porta da igreja, e se você não puder mais novamente vir aqui para dentro, o que vai acontecer? É por isso que eu libero água aqui, mas eu quero te guiar lá. Eu libero águas aqui, mas eu quero te mudar lá. Está na hora da gente pegar todas as águas que são liberadas desse altar e mergulhar lá fora. Aleluia. Porque aqui a gente está vendo medida, mas é lá que a gente mergulha. Aqui o varão pega o cordel de medir para medir a casa. Lá fora, o mesmo cordel que mede a casa, mede a profundidade que eu tenho que entrar. E Deus está dizendo, sabe essas medidas que tu aprende aqui dentro? Começa a colocar em prática lá fora. Quanto mais você aprende aqui, mais você tem que fazer lá fora. Quanto mais você entende aqui, mais você tem que agir lá fora. As águas saem. Aí ele vai dizer que o varão mede 1000 côvados. A água está dando no tornozelo. Vai mais 1000 côvados. A água está no joelho, mais 1000 côvados, está no lombo. Mas o que me chama a atenção é que a gente até diz que ele que passa, é ele que mergulha, é ele que entra, mas não é não. Todas as vezes ele diz assim, e ele me fez passar, 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 e ele me fez passar. É sempre ele. Porque se não fosse ele, até a água no tornozelo te afogava. Não entendi, William? Se ele não tivesse te feito passar, o menor problema que você enfrentou já tinha te parado. Mas eu vejo graça aqui, gente. Porque no seco eu até vou. Mas só que quando a água que eu não conheço começa a subir, eu fico com medo. E o tempo todo está dizendo assim, é umas águas. Eu não sei que águas são, não sei para que serve. Eu só estou entrando porque ele me fez passar. Sabe por que você passou esse ano todo? Não é porque você é bom, não. É porque tem um Deus maior que você, que sabe a medida que tu aguenta. Ele sabe a medida que tu suporta. É por isso que Ele mede. Ele mede para te provar. Você aguenta 1000 côvados. Mas Senhor, a água está subindo, mas você aguenta mais um pouquinho. Ah, mas a água está subindo, mas você aguenta mais um pouquinho. Sabe por que você chegou até aqui? Porque Ele não te dá nada além do que você possa suportar. Se Ele está medindo mais 1000 côvados, estende a mão, arregaça as mangas, vai para cima, porque Deus está dizendo, se eu medir, tu aguenta. Se eu medir, tu passa. Se eu medir, minha graça te leva. Nunca foi sobre nós, mas é sobre o poder que Ele colocou em nós. Nunca foi sobre a nossa capacidade, mas se Ele mediu, passa. Se o decreto fechar a igreja por mais um ano, acredite, a gente não para. Por quê? Porque foi Ele que mediu. Porque se Ele não tivesse medido, e se Ele não tivesse feito passar, a água no tornozelo tinha te afogado. Porque se não for por Ele, como Ele disse, sem mim, nada podereis fazer.
E a água está subindo, e ele está passando. O ribeiro aumentando. Quando chega um momento, ele diz assim, e ele mediu, mas só que eu tinha que passar nado. E ele não nadou. Diz o texto, e era um ribeiro. Quando ele chega numa profundidade tão grande, ele entende que aquelas águas, na verdade, é ribeiro. Já viu que tem dia que a gente está entrando sem entender por quê? Já viu que tem dia que a gente vai na igreja, e não adianta mentir, falar que só vem na igreja quando você quer. Tem dia que tu vem na igreja, nem sabe por que você entrou aqui. Mas só que quando tu entra aqui, Deus te explica tudo. Pergunta o pastor Júnior, pastor, um dia você já pregou sem querer pregar? Já veio no culto sem querer vir? É claro. Mas mesmo assim ele veio. E já percebeu que é quando a gente não entende nada que Deus explica tudo? É no dia que a gente nem sabe como que chegou aqui, Juan. Deus vai lá e explica tudo. Tem dia que a gente não sabe nem por que entrou. A gente só entrou porque Ele mandou. Porque tem gente que espera Deus explicar, Fábio, para poder entrar. Se Deus não me explicar, eu não entro. Para mim, eu só entro se tudo estiver bem. Eu só faço se tudo estiver conforme eu quero. Aí Deus está dizendo, se você quiser entender, entra primeiro, depois eu te explico. Você pode dizer assim, eu só sei que é umas águas, não sei para que serve. Mas se eu estou te convidando, entra. Depois eu explico tintim por tintim. Eu sei que tem gente que entrou aqui e não sabe nem por que está. Eu sei que tem gente que continua nessa igreja e não sabe nem por que é crente ainda. Mas Deus está dizendo, continua me obedecendo. Continua entrando onde eu te mandei. Continua permanecendo onde eu quero que você permaneça. Porque no momento certo eu te explico tudo o que está acontecendo. No momento certo eu te revelo que na verdade essas águas, que para você não faz sentido nenhum, na verdade essas águas são um ribeiro. Ele diz assim, ó, é ribeiro. Mas eu não podia passar. Aí ele me tornou a trazer. Misericórdia. Ele me tornou a trazer. E quando ele me trouxe, tinha árvore na banda daqui e na outra. Quando eu voltei, tinha árvore aqui e na outra. Mas ele não foi na outra, pastor. Ele foi no meio e voltou. Mas enquanto ele estava dentro, Deus mudou de onde ele saiu e na banda que ele nem chegou. Porque Deus é assim. Quando Ele quer mudar, enquanto você está aqui, Ele muda a situação que você deixou. E muda situações que você nem ainda entrou. Quando Deus quer mudar, Ele muda teu passado, mas também muda teu futuro. Sabia que tem coisa acontecendo, aonde em lugares que você ainda nem imaginou chegar, mas Ele já preparou o ambiente. Esse é o valor de estar aqui dentro. Porque enquanto eu estou aqui dentro, Ele muda áreas que eu ainda não entrei. Então levante a sua mão que eu quero liberar uma profecia muito simples. Não se preocupe com lugares que você ainda não entrou. O mesmo que te trouxe aqui já está mudando lugares, já está mudando situações, já está mudando datas e dias que você não faz nem ideia como vai ser. Tu nem sabe como vai ser, mas Ele já está preparando. Tu nem entende como vai ser, mas Ele já está preparando. Porque as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu no coração do homem, é aquilo que Deus já preparou para aqueles que o amam. Ele volta e chega no versículo que eu li para a gente poder terminar. O Arão chega para ele e fala assim, entendeu, Ezequiel? Eu falei, entendi o quê? Explicar, essas águas aqui, esse ribeiro vai descer por Mar Morto. Quando essas águas entrarem no Mar Morto, vai sarar o Mar Morto. O mar que não dava peixe vai dar peixe, que não tinha vida vai ter vida. Quando essas águas entrarem no Mar Morto, se prepara, porque eu vou fazer uma revolução no Mar Morto. Aí ele fala, parece que eu vejo Ezequiel empolgado, que mistério, aquilo que está morto vai ganhar vida, aquela coisa e tal. Aí do nada, do anjo, o varão chega para ele e fala assim, e aonde entrarem esses dois ribeiros, fala comigo, onde entrarem os dois ribeiros,
Que 2? Se Ezequiel só entrou em um. Que 2 ribeiros é esse, Romário? Se Ezequiel só entrou em um ribeiro. É ele que está dizendo que e aonde entrarem esses 2 ribeiros, tudo viverá. Não dá para entender, Juan, porque ele entra em um e o varão revela mais um. Aí eu fui tentar entender, né? O que o varão está dizendo para ele é o seguinte: a água que sai do altar vira um ribeiro que purifica o mar morto. Porém, a água do mar morto, tocada pela água do altar, por onde a água do mar morto, tocada pelo altar, passar, aquilo que era morto, vai passar a também gerar vida por onde passar. William, o que é isso? Isso é exatamente o culto de hoje. Não entendi, William. Isso é exatamente o culto de hoje. E Deus só mudou a minha pregação por causa da oração que o Juan fez antes de me entregar o microfone. Porque a gente acha que para Deus mudar as outras áreas, é o pregador que tem que pregar lá. A gente acha que é só o culto acontecendo lá que vai mudar. E Deus está dizendo: a água do altar muda o mar morto. Mas depois que eu mudo o mar morto, eu quero que o mar morto também mude alguém. Se você entendesse a mudança de água que acontece dentro da gente quando a gente está aqui. Sabe o que eu estou dizendo? É que você não precisa ficar preocupado com as mortes que estão dentro de você. Porque as águas do mar morto, quem cura é o altar. Mas só que Deus sabe que você tem acesso a águas que ainda precisam ser tocadas, mas não tem contato com as águas do altar. E quem você acha que Deus vai usar para alcançar essas águas que não podem entrar aqui? E quem Deus acha que Deus quer levantar para mudar a situação de pessoas que não podem entrar aqui? Sabe o que eu estou profetizando? Que enquanto o altar te muda, Ele vai te usar para mudar alguém. Enquanto o altar te cura, Deus vai usar você para curar alguém. Não tenha vergonha, não tenha medo de colocar suas mortes diante do altar. Enquanto o altar te toca, Ele está te dando autoridade para tocar alguém também. Ou você acha que tu está sendo tocado aqui em vão? Tem gente dentro da tua casa que não pode vir no culto, mas você pode levar o culto para tua casa hoje. Desce, anda. Enquanto você cuida da água de alguém, Deus está curando a tua água hoje. Eu não vim só pregar teoria, eu vim pregar prática. Então enquanto eu estou pregando, aproveita para apresentar teu mar morto para Deus hoje. Enquanto eu estou ministrando, aproveita para apresentar aonde está a morte dentro do teu rio. Porque enquanto você cuida de alguém, Deus cuida de você. Enquanto você sara alguém, Deus sara você. Levanta a mão que é profecia. Deus está dizendo: enquanto tu cuida de quem eu coloquei na tua frente, eu me encarrego de curar a tua água. Ora mais, sabe qual é o tempo que nós estamos vivendo? É tempo de a gente deixar o que é nosso no altar e pegar o que é de alguém. Se a gente for esperar as pessoas entrarem aqui, não vai acontecer nada. Mas só que perceba que não é o mar morto que vem até o altar, é a água do altar que invade o mar morto. Se tu entendesse como é que a água está invadindo hoje, e não haverá morte que segure a água que sai desse altar. Deus só precisa de uma palavra liberada nesse altar. E quem sabe é essa que estou liberando agora. Uma palavra que sai desse altar já muda a realidade de qualquer morte. Aonde haver morte, haverá vida.
Aonde havia tristeza, haverá alegria. Quando a água desse altar tocar, não haverá morte que ficar parada na frente. Não há corona que pare na frente. Não há problema que pare na frente. Quando a água do altar invade a água do Mar Morto. Ezequiel, Senhor, aonde entrar os dois ribeiros? Porque o Mar Morto não entra sozinho. Aí eu entendo porque que a água do Mar Morto agora pode dar vida. Porque não é só mais a água do Mar Morto. É a água do Mar Morto misturada com a água do altar. Porque tu não entra sozinho não, gente. Quando tu entra lá, Ele entra contigo. Não acha que tu vai sair daqui e encontrar a sua família sozinho. Não, 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 não. Quando tu chegar lá, aquele que te encontrou aqui, aquele que te tocou aqui, ele vai atrás de você. Aonde tu pisar, ele pisa junto. Aonde tu tocar, ele toca contigo. Não é mais você, é você com Ele. Não é mais você, é Ele em você. Não é mais você, é Ele misturado. É eu com Ele e Ele comigo. É eu nele e Ele em mim. Quando tu entrar, quando tu tocar, quando tu falar, quando tu ama a candaraia, a água desse altar entra contigo. Eu vim profetizar aqui. Tu não entrarás mais sozinho. Existe algo do altar te acompanhando, assim diz o Senhor. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Ele calamaida, camassubi de candaramaia. Ele promiacando, cominaracianda, camai de orreva, súbia. Assim diz o Senhor para alguns aqui. Deus sabe o que você deixou lá. Deus sabe como ficou lá. Deus sabe como você saiu. Deus sabe. Deus sabe o que você deixou. E Ele sabe o que vai acontecer quando tu pisar lá. Aonde havia morte, haverá vida. Eu profetizo isso sobre essa igreja. Eu profetizo isso sobre a nossa cidade. Se a morte achou que ia dominar, se prepara.